Ok. Não apenas detalhamento, né? Mas falar também sobre algumas condições estruturais, né, muitas vezes resultante da concepção estrutural ou de um arranjo arquitetônico, né, do qual a gente não consegue, a princípio, encontrar uma outra solução. Então a gente precisa de algumas outras observações, né? Então nós vimos aqui na aula passada a questão de armadura de costura nas flanges de uma seção em T, né? Que é essa armadura aqui, essa região, que é uma armadura de costura entre a flange e a alma da seção T. Bom, existe também, nós sabemos disso já, né? Situações em que nós vamos ter vigas, por exemplo, apoiadas em outras vigas. Por exemplo, né, essa situação aqui. Eu tenho uma viga apoiada sobre outra viga. Em situações como essa, o que acontece? Tá? Na realidade, se a gente for pegar o arranjo estrutural dessas duas vigas, vou chamar aqui de viga 1 e viga 2. Né? O arranjo da viga 2 é uma viga biapoiada, onde o apoio à esquerda é uma viga e aqui é um pilar. Tá certo? Vamos supor que ela tem aqui uma carga distribuída. E essa carga ela vai ter uma reação de apoio aqui, outra reação de apoio aqui que vai cair sobre o pilar. Essa reação de apoio vai ser uma carga concentrada na viga 1. Então, essa aqui é a viga 2. A viga 1, o esquema estrutural dela será uma viga biapoiada, nesse caso com 2 pilares, né? Ela pode ter aqui também uma carga distribuída, tá certo? Ela também vai ter reações de apoio nos pilares, mas vai surgir também uma carga concentrada que corresponde, né? Aqui eu tenho a reação vertical, que é essa mesma reação vertical aqui. Tá? Então, no cálculo, digamos assim, da viga isoladamente, o que eu calculo aqui? A armadura longitudinal e a armadura de cisalhamento, a armadura transversal, na viga 1 e também para a viga 2, né? Viga 1 e viga 2. Todas elas têm estribo, têm armadura longitudinal de flexão, ok. Na verdade, nesse caso vão surgir duas coisas, né? Mas a outra a gente vai falar em seguida. Então, o que acontece? Essa reação vertical da viga 2 sobre a viga 1, aqui, reação vertical, aqui, ó, da viga 2. Vou deixar um índice 2 aqui, só para a gente identificar, né? Ela vai provocar um acréscimo de tensão de cisalhamento nessa região. Então, o que acontece? Nessa região, eu preciso ter uma armadura complementar, armadura de suspensão, uma armadura complementar. Você calcula a armadura transversal para a sua viga com base na força cortante, tá? Só que nessa região, nós podemos ter duas situações ainda, tá? Eu tenho uma viga apoiada na outra. Aliás, 3 situações podem até existir, né? Mas nesse caso da armadura de suspensão, ela vai ocorrer para esses 2 casos. O terceiro caso aqui é quando as vigas têm o mesmo tamanho, tá? Nesse caso, as vigas têm tamanhos diferentes, ok? Então, partindo desse nosso esquema estrutural aqui,
é como se essa fosse a viga 1 e essa viga 2. Então, eu tenho uma viga com altura maior apoiada numa viga com altura menor. Tá certo? Acho que cortou ali. Deixa eu só... não tem mesmo. Viga apoiada. Essa aqui é uma viga de apoio. Essa aqui está achurada. Tá certo? Viga de apoio. Essas setas aqui significa o quê? Que a tensão de cisalhamento, nós sabemos que elas se distribuem dentro da viga como semelhante a uma treliça de Morse, que é essas inclinações. O que está na vertical é o estribo. O que está inclinado é a biela de compressão, certo? Então, nessa região, né, nós vamos acabar tendo uma concentração de tensão de cisalhamento, onde eu vou precisar de uma taxa de armadura um pouco maior. E por que chama de suspensão? Qual que é a função do estribo? A carga, a força de compressão vem pela biela, chega no estribo, o estribo puxa ela para cima. É assim que ela funciona. Por exemplo, vamos supor que tem a carga aqui, né? A carga vem para os dois lados, chega no estribo, o estribo suspende a carga, ela desce novamente, o próximo estribo suspende e assim vai até chegar no apoio, tá? Então, o que a armadura de suspensão ela vai fazer? Ela vai suspender todas essas cargas que chegam próximo desse apoio para transferir para a viga de apoio. Ela transfere essas cargas da viga apoiada para a viga de apoio. A mesma situação para uma viga, para uma situação em que eu tenho duas vigas, sendo a viga de apoio maior que a viga apoiada. A viga apoiada é essa daqui, a 2. Tá? Perdão, eu inverti aqui as bolas. Essa é a viga 1, a viga 2 é essa daqui, a menor, né? Essa daqui é a viga 1. E essa daqui assim. Essa é a viga 2. Tá certo? A mesma coisa. Tá? Aqui eu vou precisar ter uma armadura, né? Aqui a armadura ela é predominantemente na viga apoiada e aqui na viga de apoio, tá certo? Então nós temos essas duas armaduras, na verdade essa área de aço, ela vai ser calculada considerando as alturas das vigas, é uma relação entre as duas alturas, certo? Vezes essa reação vertical aqui. É uma parcela dessa carga, que eu vou chamar de força Z, né? O D aqui é de cálculo. É uma parcela dessa reação da viga apoiada sobre a viga de apoio, que ela está transferindo aquela carga. E aí eu calculo a área de aço, dividindo a força, né, de suspensão a força, essa parcela da reação de apoio, dividindo pela tensão resistente de cálculo do aço. Tá certo? Aí eu tenho uma determinada área de aço e isso vai ser colocado como estribo, como armadura transversal, tá certo? Tá? Eu não vou complementar com armadura longitudinal, é armadura transversal, cisalhamento. Bom, e qual é a região que eu devo armar com essa armadura? Essa região aqui, tá certo? Então veja, aqui eu tenho a viga de apoio, que no nosso esqueminha estrutural é a viga 1, e a viga apoiada é a viga 2, tá certo? Então perceba aqui o seguinte, na viga apoiada, a partir do eixo da viga de apoio, eu tenho que pôr essa armadura a uma distância de H sobre 2, metade da altura da viga, tá? E quem é H? H é a altura da viga apoiada, tá certo? E HA, a altura da viga de apoio. Aqui está recebendo outra viga como apoio, está servindo de suporte
para a outra viga. Tá? E na viga de apoio, qual é essa distância? A partir do eixo da viga apoiada, ou do eixo, digamos assim, do ponto de intersecção dos eixos das duas vigas, né? Que é esse ponto aqui, esse é o nosso ponto de referência, tá? Então, na viga de apoio, eu vou distribuir essa armadura de suspensão nessa região aqui. Há uma distância desse eixo de HA sobre 2, ou seja, da altura da viga de apoio dividido por 2, ou a partir do eixo, metade da altura para cada um dos dois lados. Tá certo? Essa armadura, ela não precisa ser necessariamente uma armadura adicional, além do seu estribo. Você pode simplesmente, nessa região, reduzir o espaçamento do seu estribo. Pode ser o mesmo estribo, você só diminui o espaçamento. Diminuindo o espaçamento nessa região, você estará, claro, você vai verificar, né? Porque aqui você vai precisar, nessa região, atender a duas condições, certo? Aqui eu tenho estribo mais armadura de suspensão. O estribo, que na verdade é o ASW, tá certo? E o AS de suspensão. Tem as duas armaduras. Tá? Mas você pode transformar isso numa única armadura nessa região. Você pode pegar o mesmo estribo que você já dimensionou, verifica qual o espaçamento que você precisa, pode diminuir. Se isso não for suficiente, aí sim você precisa aumentar a bitola, tá? Nessa região, tá certo? O interessante é que isso é importante verificar nos softwares, tá? Nem todos os softwares fazem essa consideração nos pontos de apoio entre vigas. Por isso que o ideal é evitar, na medida do possível. Tem arranjo arquitetônico que não favorece muito a concepção estrutural. Então torna aí uma coisa mais complicada, né? De se resolver, mas não é impossível. Ela só vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível resolver. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida, Camila? Não, professor, por aqui tá tudo tranquilo. Tá jóia, então. Bom, então isso é a armadura de suspensão, é bastante simples, né? O cálculo, como eu a distribuo aqui, tá certo? Vamos para o próximo. Um outro detalhe também importante é a armadura de torção, ou dimensionamento da viga, quando ela está submetida à torção. Então, nós temos algumas situações. Uma, por exemplo, é quando eu tenho aqui, nesse caso, né, nesse primeiro caso aqui, uma laje em balanço, né? Essa laje, obviamente, ela vai provocar nessa viga AB um esforço de torção. Então, aqui ela vai ter flexão devido a peso próprio, ela vai ter torção devido também a peso próprio sobrecarga da laje e esforço cortante. Então, aqui eu tenho quase todos os esforços, né? Mas nós vamos ter aqui também momento torsor. Tá? Então, o momento torsor do ponto A ao ponto B é o momento vezes o vão dividido por 2, ou é a metade desse momento, tá certo? E qual que é esse M aqui, né? P, que é a carga, né? Vezes C ao quadrado, que é esta largura, tá certo? Dividido por 2, tá? P é a carga na laje, vezes a largura, tá certo? Ao quadrado, dividido por 2. Ok? Muito bem. A carga aqui, eu tenho que considerar todo o carregamento, peso próprio, sobrecarga, revestimento, tá? Todo o carregamento normal de uma laje. Tá certo?
Outra situação é semelhante ao que nós vimos anteriormente, né, na armadura de suspensão. Então, esse esquema estrutural, por exemplo, isso vai depender muito de rigidez, de uma série de fatores, mas essa condição pode provocar na viga 1, né, uma torção devido a essa carga que vai ser aplicada aqui. Ela vai tender a torção, porque a deformação ela vai ter essa configuração aqui, né? Aqui ela pode fazer isso assim. Então vai depender muito dessa configuração. Então há a probabilidade de surgir torção na viga 1. Então perceba que para esse caso, além de ter a armadura de suspensão, eu talvez tenha que dimensionar essa viga 1 para torção. Então é comum, né, certas vigas acabarem tendo uma armadura que a princípio parece exagerada, tá certo? Mas que na realidade existe uma razão para isso, tá? Uma desses motivos é justamente a torção. Mesmo numa viga ou numa seção retangular maciça, como geralmente é o caso de vigas, né? E aqui a gente está tratando de vigas de concreto. O que acontece? Ela é maciça, mas o fluxo de cisalhamento devido à torção, ele não ocorre na seção transversal como um todo. Ele ocorre, digamos assim, tangencialmente às faces da seção. Tá? Ele tem um fluxo, isso vai depender do sentido da torção, obviamente, né? Mas esse fluxo, ele tende, né, a girar, a rotacionar a seção, não ela como um todo, né, mas principalmente em torno da superfície. Então, no dimensionamento da torção, veja bem, eu já dimensionei a minha viga para momento fletor e já dimensionei a minha viga para a armadura transversal, ou seja, força cortante. Tá? Então eu já tenho as minhas armaduras superiores, por exemplo, aqui posso ter armadura de pele também, né? E tenho o meu estribo. Caso essa peça esteja submetida à torção, né, ela vai ter um fluxo de cisalhamento. O sentido aqui, a direção, vai depender do sentido da torção na viga, óbvio, tá? Mas como exemplo eu estou colocando esse sentido. Isso vai fazer com que eu tenha um acréscimo de armadura, tanto da... Eita, o que eu fiz? Ah, tá aqui. Tenhamos aqui um acréscimo de armadura de flexão, um acréscimo de armadura superior, um acréscimo de armadura de cisalhamento. Então, quando eu calculo a torção, uma viga de concreto, eu aumento todas as armaduras da minha viga, não somente o estribo. Eu vou aumentar a área do estribo, vou aumentar a área da armadura de flexão, vou aumentar a área da armadura superior, tá? Porque toda essa região estará submetida a uma tensão de cisalhamento, um fluxo de cisalhamento devido à torção, tá? Então, isso é uma situação também que vai fazer com que aumente a taxa de armadura da sua viga, caso ela esteja submetida à torção. Então, além das armaduras que nós já habitualmente, né, e minimamente precisamos calcular, que é flexão e armadura transversal, eu preciso verificar se a minha viga ela está submetida à torção ou não, se há necessidade de uma armadura de suspensão ou armadura de costura. Tá? Então, são situações particulares, né? No dimensionamento da viga, para que ela fique, digamos assim, estável e em equilíbrio, tá? Eu preciso verificar tudo isso. A grande questão, eu já vou falar sobre isso aqui, eu vou até
Aliás, vou fazer o contrário. Já vou colocar essas considerações aqui, rapidinho, aí eu explico o que eu ia falar agora. Então, aqui a gente vê que tem umas dimensões, largura BH é a seção transversal, B, largura aqui das armaduras, né? E HE também, aqui também é apagadinho, né? HE é a altura, né, é a região formada pelas armaduras, ok? Então aqui HE, H aqui é HS, perdão, é BS HS, tá? Não é HE, não. HE é aqui. HE é essa espessura, aqui também é apagado, eu acabei me confundindo. Aqui é um HS, tá? Aqui é o BS. Vou até escrever aqui. Não sei se melhorou, né? Vou fazer um S melhor isto. Aqui um HS, certo? Aqui é HE, HE é a espessura dessa região onde ocorre o fluxo de cisalhamento devido à torção, tá certo? Então aqui é B sobre 6, B é a largura da viga, né? O BW, ou BS sobre 5, né? O BS ele tem que ser maior que 5/6 de B, tá? O HE igual a B sobre 6, tá certo? Para esse primeiro caso aqui, deixa eu só aqui, né? E a área, o AE vai ser 5/6 de B, né? Vezes H menos B sobre 6. Aqui, o BS, aqui, na verdade é o seguinte, deixa eu organizar diferente aqui para ficar mais fácil de entender. Temos duas situações, tá? Se o BS for maior ou igual a 5/6 de B, o HE é B sobre 6 e o AE é 5/6 de B vezes H menos B sobre 6. Agora, se o BS for menor que 5/6 de B, o HE vai ser igual a BS sobre 5, tá? E o HE vai ser igual a BS vezes HS, ok? Então, essas duas situações serão definidas a partir dessa condição aqui. BS maior ou igual a 5/6 de B, ou se ele for menor que 5/6 de B. Ok? Muito bem. No caso da torção, eu preciso fazer a verificação do concreto. Aliás, antes disso, lembrei, né? Eu ia falar uma coisa antes, acabei não comentando. No caso da torção, não lembro se eu já comentei isso com vocês. Tem uma viga biapoiada. Vamos supor que essa viga está submetida à torção, né? Por algum motivo, tá certo? E ela pode sofrer aqui, devido à torção, fissuras. As fissuras, claro que isso, como eu já disse, né, vai depender, vamos supor aqui a seção transversal, seja essa, né, aqui a seção transversal. E ela está aqui sujeita a um momento torsor, tá? Ela está sofrendo torção.
As fissuras, elas vão ocorrer por ser cisalhamento sempre na diagonal, né? Só que em uma face, ela vai ter uma direção, e na face oposta, ela vai ter direção contrária. Então, se você verificar numa viga uma condição de fissuração semelhante a essa, pode ter certeza que ela está sujeita a um esforço de torção, tá certo? Então, aqui são fissuras devido à torção. Ok? Muito bem. Então, agora sim, passando para o dimensionamento, né? O dimensionamento, a torção. Ok? Então, primeiro, verificação do concreto, certo? Então, aqui eu tenho a tensão cisalhante de torção, tensão cisalhamento, né? Devido à torção de cálculo, tem que ser menor que a tensão de cisalhamento, também devido à torção última, que é um U. Tá? Isso é igual a 0,22 do FCD, ou 22% do FCD, tá certo? Com um detalhe, né? Não maior do que 4 MPa. Tá certo? E a verificação, ela é feita da seguinte maneira. É a tensão da armadura de cálculo dividido pela tensão da armadura última, mais a tensão de cisalhamento de torção de cálculo, dividido pela tensão de cisalhamento à torção última. Isso tem que ser menor ou igual a 1. Ok? Então, essa é a verificação para o concreto. Tá? E depois, em seguida, né, o cálculo, né, dos estribos e da armadura longitudinal. Como eu comentei, vai haver um acréscimo de ar de aço devido à torção, tanto para a armadura longitudinal quanto para os estribos. Tá? Então, aqui, as armaduras para os estribos. Então, AS1 dividido pelo espaçamento da armadura transversal é igual, né, ao diâmetro de cálculo dividido pelo FYD, FD, que é igual a tensão a torção, momento torsor de cálculo, dividido por 2 vezes AE vezes FYD, né? Tá certo? Então, a área de aço dos estribos devido à torção é o momento torsor dividido por 2 vezes a área vezes a tensão de cálculo da armadura, o FYD. Tá certo? Muito bem. Então, para as armaduras longitudinais,
armadura longitudinal. Eu vou deixar para fazer um exercício sobre dimensionamento da torção na aula de amanhã, né? Hoje eu vou estender um pouco mais aqui nessa parte teórica, mas amanhã de manhã, na próxima aula, amanhã cedo, a gente faz um exercício para dimensionamento de uma viga à torção, ok? Então aqui, ó, a área de aço longitudinal, né? Dividido aqui pelo U, a quantidade. Aqui eu tenho o mesmo φd sobre FYD, ou momento torsor, dividido também por 2 vezes AE, vezes FYD. Tá certo? Perceba que é o mesmo. Por quê? Por conta, né, o fluxo em todas as faces ele é o mesmo. Então essa área de aço ela vai ser incorporada nas 4 faces da viga, ok? Bom, também aqui o arranjo das armaduras. Certo? E aí, armadura longitudinal. Então, primeiro, o diâmetro da armadura longitudinal é maior ou igual ao diâmetro do estribo, nunca menor do que 10 milímetros, tá? Ela até pode ter a mesma bitola do estribo, que dificilmente vai acontecer em vigas convencionais de residências, tá? Mas isso pode acontecer em outras situações. Tá? Então, o diâmetro da armadura longitudinal, ele vai ser maior ou igual ao diâmetro da armadura transversal, né? Não menor que, ou maior, desde que, né? Vou escrever de outro jeito, esse negócio aqui não tá. Maior ou igual a 10 milímetros, tá? Ok? Primeira coisa. Segundo, ancoragem efetiva da armadura longitudinal nas extremidades. Tá certo? Então, precisa ser verificada, garantir essa ancoragem, tá certo? Nas extremidades da viga. Isso, obviamente, do trecho que está sujeito à torção, tá? Porque o que acontece? Nesse caso, trecho sujeito à torção, as tensões de tração, a força de tração, ela é constante ao longo da barra, tá? Então, precisa garantir a ancoragem para que não ocorra escorregamento da armadura dentro da viga, ok? Terceiro, a distribuição uniforme. Aqui, ó, distribuição uniforme da armadura longitudinal. Armadura longitudinal no perímetro da seção.
certo? Por isso que nós vamos ter barras aqui, que não são como se fosse uma armadura de pele, mas é uma armadura de torção, tá certo? Porque a armadura de pele é uma armadura mais fina, armadura mínima, colocada em vigas com mais que 60 centímetros de altura. Pode acontecer de você ver armaduras de vigas com menos que 60 centímetros, mas com barras nas laterais. Tá? São armaduras de torção, provavelmente vigas submetidas à torção. Ok? E, por último aqui, a armadura transversal. Então, a armadura transversal, o que vai mudar nela? O espaçamento, né? O espaçamento, ele tem que ser menor. Espaçamento devido à torção, armadura, né? De torção. Ele vai seguir essas três condições, é a menor delas, tá? B ou BW, né? Sobre 2. Opa. Então, aqui, ó. B sobre 2. H ou sobre 3, 1/3 da altura, metade da largura ou 20 centímetros. O menor das três condições. Esse vai ser o espaçamento da armadura transversal. Tá? Tudo bem? Tudo certo, professor. Ok. Aí na próxima aula a gente faz um exercício sobre dimensionamento de armadura da viga à torção. Tá certo? Muito bem. Então aqui, ó, vamos falar sobre ancoragem. Vou começar a falar aqui sobre ancoragem. Ancoragem. Bom, a ancoragem da armadura longitudinal, ela precisa ter um comprimento, né? Precisa ter aqui um determinado comprimento para garantir que não ocorra nenhum escorregamento da armadura, tá certo? De maneira, obviamente, a garantir que a armadura permaneça na sua posição. Porque se houver algum escorregamento, a armadura perde a sua função, né? E aí, obviamente, a viga não terá mais condições de atender ali, ou as condições de resistência, de segurança da estrutura. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui um outro. Eu vou abrir aqui onde é que eu fui? Só um segundinho que eu vou. Acho que tá aqui. Exato. Vou falar aqui sobre ancoragem. Isso daqui eu já tenho todo uma
parte pronta, mais fácil do que eu ficar escrevendo tudo novamente. Então aqui, ancoragem, né, e aderência da armadura. Então são duas coisas que estão diretamente relacionadas, né? Então isso é tratado na norma no item 9.4, né? Nós estamos falando aqui de armadura passiva, né? Armadura passiva, não estamos falando de armadura protendida, armadura ativa, ok? Então, a situação é praticamente essa, tá? Eu tenho uma barra envolvida por uma massa de concreto, né? Essa barra, devido à resultante de tração, ou do binário, né, gerado pelo momento, tem aqui uma força resultante de tração na armadura, certo? A aderência ao redor da superfície da barra, ela vai fornecer uma resistência para que essa força não consiga provocar escorregamento da barra, ou seja, ela vai ter que ter uma reação muito maior do que essa força para que a barra permaneça aderida ao concreto, tá? Então aqui, em função do momento, nós vamos ter que ter um gancho ou um comprimento da barra, né? De tal maneira que esse comprimento ele seja suficiente para dar a aderência necessária, ou mínima necessária, né? Então a aderência mecânica, ela pode ocorrer, no caso do CA50, pelas nervuras, do CA60 ela possui moças, que são pequenas depressões na superfície, e o CA25 que é barra lisa. Hoje em dia a gente usa CA50, CA60 em alguns casos apenas, né? E também, né, a questão da posição da barra durante a concretagem, tá certo? Isso para garantir, né, uma condição de má aderência, aliás, de boa aderência, podendo, dependendo do caso, ter condições de má aderência, tá? Então isso tem que se levar em conta, certo? Então aqui em cima nós vamos ter uma região comprimida, uma região tracionada. Então, regiões de má aderência, regiões de boa aderência numa viga com alturas maiores que 60 centímetros, tá? Tem essa observação também, ok? Então, a força de resistência de aderência, é o FBD, ela vai ser calculada por essa expressão aqui, ó. São esses três coeficientes, eta 1, 2 e 3, vezes o FCTD. O FCTD nós já sabemos como calcular, né? É o mesmo que a gente calculou para a armadura transversal, que é o FCTK inferior vezes 0,7, que por sua vez é o FCTM vezes 0,3. O FCT, que é vezes o 0,7 do FCTM, que é 0,3 do FCK elevado a 2/3. Muito bem. Então, os coeficientes, os parâmetros eta 1, 2 e 3, eles são em função das condições de superfície da barra, condição de aderência e em função da bitola, né? Então, aqui, o eta 1 é em função da superfície, né? Barras lisas, entalhadas ou nervuradas. Eta 2 é uma situação de boa aderência, má aderência, isso em função da área, posição da barra em relação à concretagem e também da superfície da barra, né? E o eta 3 é em função da bitola. Para bitolas menores que 32 milímetros é 1, e se for maior do que 32 milímetros, eu preciso calcular a partir dessa expressão aqui, ok? Então aqui nós temos um exemplo. Então, para um FCK de 20 MPa, qual é a força de aderência, né? Aqui, qual é a força resistente de aderência, tá? Então essa força resistente de aderência, eu tenho aço CA50, condição de boa aderência, bitola de 16 menor que 32, então o FBD é a multiplicação dos parâmetros vezes o FCTD,
tá? Então aqui eu tenho uma força resistente, tá? Aqui é o quanto, com base nessas características, resistência do concreto, características da superfície da armadura, condição de aderência e diâmetro da bitola, né? Eu tenho essa força resistente, certo? Então, existe algumas, a gente já vai ver mais para frente também, uma continuação dos comprimentos de ancoragem e tudo, tá? Tá certo? Então, com relação à ancoragem, né, que está relacionada à aderência também, e o objetivo é proporcionar uma melhor aderência, então ele pode ser feito um prolongamento retilíneo da barra, tá? Ou grande raio de curvatura para barras tracionadas. Então, é obrigatório gancho para barras lisas. Então, se de repente houverem barras lisas, no caso CA25, é obrigatório o uso de gancho, tá? Sem gancho para barras que tenham alternância de solicitação entre tração e compressão, ok? Essa alternância vai acontecer apenas em caso de cargas móveis, se ela for estática ou ela está tracionada ou está comprimida, né? Com ganchos ou sem nos demais casos, tá certo? Que não incluem esses dois aí, tá? Ou seja, eu posso ter outras condições de ancoragem que não seja apenas gancho. Eu posso ter um gancho a 90 graus, um gancho a 45 graus, eu posso ter a barra lisa. Barra lisa não, barra retilínea, barra reta. Qual é o problema da barra reta? Eu preciso ter comprimento suficiente para poder proporcionar ancoragem, tá? Então, para bitolas maiores do que 32 milímetros, não recomenda gancho. Isso na consideração da norma item 9421. Para fecho de barras também não se recomenda gancho, tá? Muito bem. As barras comprimidas devem ser ancoradas sem gancho, tá? Ganchos nas armaduras de tração, tá certo? Primeiro aqui, ó, barras retilíneas, né? Prolongamento retilíneo da barra. Armaduras comprimidas, não há necessidade de gancho. Ganchos de armaduras tracionadas. Então o gancho ele pode ser semicircular com ponta reta, comprimento maior que 2 vezes o diâmetro. Ganchos a 45 graus, esse ângulo medido internamente, né? Internamente aqui, ó, tá? Ele é medido aqui, ó. Muito bem. No comprimento da ponta reta maior que 4 vezes o diâmetro, tá? Esse comprimento é a partir da curvatura, porque ele na verdade não fica esse ângulo agudo do jeito que está aqui, né? Ele vai fazer uma curva e depois tem o comprimento reto. Esse comprimento reto após a curva tem que ter pelo menos 4 vezes o diâmetro da barra. Para ganchos a 90 graus, o comprimento dessa ponta reta, né, após a curvatura, é de 8 vezes o diâmetro, certo? E barras lisas, ganchos semicirculares, com um comprimento reto de 2 vezes o diâmetro da barra, ok? Então, para calcular esse comprimento de ancoragem, né, determina-se aqui o comprimento de ancoragem básico, que é um comprimento reto de uma barra, né? Isso considerando uma força de ancoragem limite, que é a área de aço vezes a tensão, certo? Área vezes tensão, eu tenho força, tá? Então, LB, que é o comprimento básico de ancoragem, é o diâmetro da barra dividido por 4, vezes o FYD, resistência de cálculo da armadura, dividido pelo FBD, que é a força resistente à tração, que é a primeira que a gente viu aqui em cima, ó. Tá certo? Por exemplo aqui, força resistente de aderência, tá certo? Que na realidade é uma força resistente a essa tração que tende a
provocar o escorregamento da barra, tá? Muito bem. Então, a força limite, né, para ancorar, uma força limite de FD, que é AS vezes FYD. Muito bem. O comprimento de ancoragem necessário, ele vai ser calculado a partir, eu preciso do LB, mas ele tem que ser maior que o LB mínimo, comprimento de ancoragem básico, comprimento de ancoragem mínimo, tá? O comprimento de ancoragem necessário é o comprimento de ancoragem básico vezes um coeficiente alfa, vezes essa razão entre área de aço calculada, área de aço efetiva, né? Aquela que é calculada a partir das barras que foram adotadas na armadura. Isso tem que ser maior que o LB mínimo, tá certo? Então, por exemplo, aqui é só, né, para exemplificar, uma área de aço calculada é aquela que eu determino a partir das equações, né, de equilíbrio lá da via. Escolho uma armadura, determino o número de barras. Então, a nossa área efetiva vai geralmente ser maior que a área de aço calculada. Tá? Então, a efetiva nesse caso aqui, né, com base nesse cálculo, 15,99, área de aço calculada 15,32. Então, essa razão vezes LB vezes alfa. E quem é o alfa? O alfa, ele é um coeficiente que é em função do tipo de ancoragem adotada, né? Se eu tenho barra sem gancho ou gancho, com gancho ou sem gancho, né? Quando houver barras transversais soldadas ou barras transversais soldadas e associado a gancho, ou seja, na mesma barra eu tenho gancho e uma barra soldada. Perceba que esse parâmetro ele diminui quanto maior a condição de ancoragem, tá? Cadê o alfa? Está aqui. Então, se ele for 1, né, significa que o comprimento de ancoragem aqui vai ser muito próximo do LB. Agora, quanto maior ou melhor o sistema de ancoragem através de ganchos, de barras soldadas ou barras soldadas com gancho, tá certo? Menor será esse comprimento de ancoragem necessário, tá bom? Então, o comprimento de ancoragem básico nós já vimos como calcular. E o LB mínimo, ele é o maior dessas três condições. 0,3 do LB, 10 vezes o diâmetro da barra ou 100 milímetros, tá? O menor dos três, tá certo? Ou seja, o LB necessário, calculado a partir dessa expressão, tem que ser maior que o LB mínimo, tá? Tudo bem? Aqui as três condições de ancoragem, né? Aquela relação que nós já comentamos. Aqui eu tenho a força de tração. Então, o gancho, perceba que aqui o comprimento reto é a partir da curvatura, né? Para todos os casos, ok? A ancoragem de estribos, né? A função do estribo aqui é justamente, no caso do pilar, é evitar essa flambagem aqui nas barras, né? Tá certo? Gancho nos estribos. Também semicirculares ou a 45 graus, né? Com comprimento reto da ponta maior que 5 vezes o diâmetro da armadura transversal. Desde que esse diâmetro, né? Aliás, o comprimento, perdão, esse comprimento da ponta não pode ser menor que 5 centímetros. No caso de dobra com ângulo reto, o comprimento da ponta tem que ser maior que 10 vezes o diâmetro do estribo, tá? Nunca menor que 7 centímetros. E no caso de estribos, não pode ser utilizado para barras e fios lisos, ok? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Tá.
Então, as emendas das barras, traspasse, não é permitido para barras maiores que 32 milímetros, tá? Essas emendas de barras, proporção, é um outro detalhe, né? As emendas das barras, elas têm que estar afastadas. Se eu tenho na mesma, eu não posso ter emendas de mais de uma barra na mesma seção transversal, certo? Vamos supor que essas duas barras aqui, elas estejam uma do lado da outra, são armaduras de flexão. A emenda das duas barras não pode estar uma do lado da outra. Elas terão que estar obrigatoriamente defasadas umas das outras. Há uma distância, né? Uma distância maior que 0,2 do L01, ok? E aqui, proporção máxima de barras tracionadas nas emendas. Então, isso vai depender do tipo da barra. Se for uma barra de alta aderência, se for uma camada, né? Estático 100%, dinâmico 100%. Mais de uma camada, 50%, tanto carregamento estático quanto dinâmico. Para barras lisas, vai depender da bitola se ela é maior ou menor que 16 milímetros, certo? Então, para barras maiores que 16 milímetros, 25% de barras tracionadas e emendadas na mesma, de emendas na barra, né? Eu vou ter no máximo 25% na mesma seção transversal, tá certo? E o comprimento de transpasse dessas barras tracionadas isoladas, né, ele também pode ser calculado. Então, eu tenho aqui um L0T, um alfa 0T, um comprimento de ancoragem necessário, que também vai ser verificado através de um comprimento mínimo de transpasse. E o comprimento mínimo ele é dado por a menor dessas três relações. 0,3 de alfa 0T, que é esse parâmetro aqui embaixo, nós já vamos falar sobre ele, vezes o LB, comprimento de ancoragem básico, 15 vezes o diâmetro ou 200 milímetros, tá? E o alfa 0T é o percentual de emendas na mesma seção, tá certo? Então, esse alfa 0, né, de transpasse, com barras emendadas na seção, 20%, 25%, 33%, 50% e maior que 50%. Qual é o valor do alfa? Para até 20% de emendas na mesma seção, 1,2. Maior que 50%, 2. A 50%, 1,8 e assim por diante, para cada valor dessa tabela, tá? E o comprimento por transpasse de barras comprimidas isoladas, ele vai ser dado por essa relação aqui. Barras comprimidas aqui para barras tracionadas, certo? E a armadura transversal, né, de emendas por transpasse de barras isoladas. Então, as barras tracionadas com diâmetros menores que 16 milímetros, então a proporção de barras emendadas menor que 25%. Maior que 16 milímetros, proporção de barras emendadas maior que 25%. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Aqui o detalhe construtivo da emenda, né, das barras. Basicamente isso aqui. Aí, se houver tempo também, nós vamos fazer exercício, não sei se na próxima aula, mas vamos fazer exercício também do cálculo da ancoragem, né, do comprimento de ancoragem, também detalhamento de armadura. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo certo, professor. Ok. Deixa eu ver aqui.
pegar esse outro aqui. E um outro detalhe também, esse aqui também depois eu vou disponibilizar, esse aqui não vai nem precisar, na verdade. Ah, não é esse. Esse aqui já é um exercício. É isso aqui que eu quero. Agora sim. Muito bem. Um outro detalhe importante também para o detalhamento da armadura é definir o comprimento das armaduras devido à flexão. Armadura tracionada devido à flexão, armadura longitudinal. Qual é o comprimento dela, né? Eu vou atribuir essa barra para a viga como um todo, né? Claro que isso depende muito das condições. Às vezes é uma viga pequena, 4 metros, 3 metros de vão, a área de aço é muito pequena, não compensa você fazer todo esse trabalho, né? Então, é feito, mas se você tem uma viga maior, um comprimento, por exemplo, de uma viga de ponte de 20 metros, sei lá, com várias barras de diâmetros de, sei lá, 30 milímetros, 32 milímetros, então compensa você fazer, né, esse detalhamento, certo? Então, o que é feito na realidade? Através do diagrama de momento fletor, é feito um processo que é chamado de decalagem, e ele é calculado a partir do diagrama de momento fletor, tá? Então eu quero saber, por exemplo, esse momento fletor negativo nesse apoio aqui, tá? Qual é o comprimento dessa barra? Qual é o comprimento que eu necessito dessa barra para que eu faça o detalhamento dessa armadura? Bom, eu tenho aqui o comprimento, se eu pegar essa distância, eu tenho o quanto de momento fletor está sendo aplicado, o diagrama que ele atua é o comprimento que eu preciso. A decalagem é esse comprimento AL, tá? Que ele vai ser calculado a partir dessa expressão aqui abaixo, nós já vamos falar sobre isso. Além disso, acrescido de um comprimento de ancoragem necessário. Então, o comprimento dessa barra, ele vai ter a distância aqui do próprio diagrama, mais um comprimento AL devido à decalagem desse diagrama, é como se eu estivesse projetando esse diagrama, e eu vou ainda adicionar um comprimento de ancoragem, tá certo? E nesses intervalos, o que eu faço? Armadura mínima, tá? Muito bem. Então, aqui até tem um exemplo, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, aqui na decalagem, está lá no item 17422, a linha C da norma. Então, a decalagem do diagrama de força, né, do banzo tracionado, ou seja, momento fletor positivo ou momento fletor negativo, se for tracionar a parte superior, o comprimento AL ele será D, altura útil, força cortante máxima, dividido pela força cortante solicitante de cálculo máxima menos o VC, que são aquelas que é aquela parcela da força cortante devido aos mecanismos complementares, né? Vezes aqui 1 mais a cotangente de alfa menos cotangente de alfa, isso tem que ser menor que D, menor que a altura útil da seção, tá? Porém, a norma também diz o seguinte: o AL ele pode ser igual à altura útil quando a força cortante solicitante de cálculo máxima for menor ou igual ao VC, tá?
E o AL tem que ser maior que, pelo menos maior que a metade de D para todos os casos, ou 0,2 de D para estribos inclinados a 45 graus, tá certo? Então, ou seja, a decalagem, ela na verdade, ela pode ser substituída de forma aproximada, tá? Por uma decalagem correspondente do diagrama de momentos fletores, certo? Então, aqui é calculada essa força, né? Com base nessa expressão toda aqui. E para que seja feita, né, a distribuição dessas armaduras, tem aqui todo uma... que a gente já vai falar sobre isso, tá? Logo em seguida. Tá certo? Muito bem. Então, veja. O prolongamento da barra deve ser pelo menos de 10 vezes o diâmetro. Tá? Isso além do diagrama de momento fletor, a partir do ponto teórico de tensão, de tração nula. Tá? E verificar de acordo com o comprimento de ancoragem necessário. Tá certo? Então, esse 10 vezes o diâmetro, desde que ele seja maior que o LB necessário. Caso contrário, é o LB necessário. Tá? E o que é a decalagem na realidade? Essa linha que está aqui com um marcador amarelo é o diagrama de momento fletor. Tá? Aí perceba que aqui eu tenho um AL, que é o comprimento de decalagem, tá? E ele é atribuído aqui. Tá? Aqui eu tenho as armaduras, que pode ter mais de uma camada também, tá certo? Então aqui são as barras, X barras, tá? E o comprimento AL é o mesmo para todos os pontos, certo? Além disso, eu preciso ter o LB necessário ou 10 vezes o diâmetro, que for maior, tá? Tá certo? Então, essa força resultante é o momento dividido pelo braço de alavanca, que é o binário, ok? Muito bem. Tá? Então, com isso, a gente acaba tendo aqui um diagrama de força de tração resistente. Então, à medida que o momento varia, né, também ao longo aqui do diagrama, nós temos uma variação também da força de tração, tá? À medida que o momento aumenta ou diminui, tá certo? Então, essa aqui é uma imagem mais, acho que talvez fique mais fácil de entender. A linha cheia, contínua, é o diagrama original. E a linha tracejada é o diagrama decalado, tá certo? É como se ele fosse projetado além dos limites reais dele, tá? Tá certo? Acrescido a esse comprimento, né, do AL, que corresponde à decalagem do diagrama, eu vou acrescentar ainda o comprimento de ancoragem, ok? Então isso vai depender do número de barras e de camadas. Então isso, na verdade, é o que define a armadura e o comprimento das armaduras de uma viga. A gente vai fazer exercício sobre isso aqui também, tá certo? Tudo bem? Isso aqui, assim, ele olhando esse diagrama parece uma coisa meio confusa, né? Mas o cálculo, e isso é bem simples. A gente vai desenvolver exercício sobre isso também. Tudo certo, Camila? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo tranquilo. Se eu não me engano, acho que sobre a, a decalagem, eu acho que a gente chegou a ver na faculdade. Se eu não me engano, a gente chegou, mas bem pincelado, né? Mais uma introdução. Eu lembro Ah, que você até que viu foi o na professor Joaquim. graduação? Isso. Ah, tá. Entendi. Eu lembro que É. foi o Joaquim que dava aula pra gente nessa matéria, daí eu lembro que ele chegou a comentar sobre isso. Ah, sim.
Esses são detalhes assim, né, que a gente precisa justamente conhecer, porque não se resume apenas ao cálculo da armadura longitudinal ou ao cálculo do estribo, né? Tem uma série de outros fatores que envolvem também o dimensionamento, o detalhamento da armadura, tá? Até, claro, tem uma vantagem muito grande do uso de software, é que eles fazem esses cálculos automaticamente, já gera o detalhamento. E isso é muito bom. Eu sou de uma época em que a gente fazia os desenhos manualmente. Então, eu fiz muito desenho de estruturas a nanquim, em papel vegetal. Então, fiz muito disso, durante muitos anos. Mas isso a gente não calculava, né? Os calculistas faziam, passavam para nós os rascunhos da armadura das vigas e a gente desenhava, né? Então era uma coisa bem mais assim, você fazia, dependendo do desenho, você conseguia fazer um formato A1 em 4, 5 dias. Hoje você calcula num software, em menos de 5 minutos você gera todos os desenhos. Então isso é fantástico. Isso, não sei se você chegou a conhecer ou ver alguém ou fazer esse tipo de trabalho, mas esses projetos que hoje são todos eles automatizados eram feitos tudo manualmente. Então você ficava em cima de um desenho quase que uma semana, uma folha, né? E hoje você gera todos em questão aí de pouquíssimos minutos, né? Com todas essas verificações. O mais importante é a gente entender isso para poder verificar. A gente precisa garantir que as armaduras que estão sendo calculadas, ou até mesmo para ajustar o setup ou do programa, né? Quando for usar um programa, acessar tudo dele, as opções todas, porque os programas têm essas considerações. E aí eu preciso conhecer, né? Senão como é que eu vou ajustar o cálculo da maneira que eu preciso a certas circunstâncias aí de projeto, certo? Então, é importante a gente conhecer e também saber verificar, né? Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Na realidade, a parte de vigas, né? Detalhamento é basicamente isso. Mas como a gente vai fazer, prefiro fazer exercícios com vocês. Então nós vamos fazer exercício para o dimensionamento das armaduras, fazer um detalhamento completo, né, de uma viga, dimensionamento à torção, com ancoragem, decalagem e o detalhamento para calcular ali o comprimento das barras certinho. Eu não sei se é possível na próxima aula a gente fazer tudo isso, mas com certeza a gente vai fazer o cálculo da armadura tração, que deixa eu ver aqui onde é que está. Vou até deixar aqui. Acho que vou até mudar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever, eu não consigo. Tem que mudar. Eu vou já deixar aqui iniciado. Então aqui o exercício que nós vamos fazer, já deixar preparado aqui para a aula de amanhã, certo? Então nós vamos ter aqui
uma viga, tá? Uma viga aqui em balanço. Essa viga aqui, ela tem uma carga concentrada de 130 kN e tem também, por alguma razão, um momento torsor de 13 kN vezes metro, tá certo? Ponto A, ponto B. Essa viga tem um comprimento de 1,80 m. Então, nós vamos fazer todo o dimensionamento dessa viga, né? E depois, inclusive, com torção. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, essa viga tem uma seção transversal, né, de 30 por 60 centímetros. Ok. Bom, aqui, deixa eu ver. Então, calcular a armadura de flexão. Armadura de flexão. Armadura OSW, né? Transversal. E armadura de torção. Ok? Para armadura flexão e transversal, normal, o que a gente já viu aí diversas vezes. O que vai diferenciar aqui, até já vou colocar, o momento torsor resistente de cálculo, né? Vai ser 0,5 do alfa V2. Perceba que é muito parecido à equação de cisalhamento da armadura transversal por estribo, né? FCD vezes o AE vezes HE, tá certo? Aqui já está até dado, mas a gente depois pode até verificar usando as equações que a gente viu anteriormente. O AE, 1144 centímetros quadrados, o HE 4,4 centímetros, certo? E a área de aço longitudinal para torção, né, vai ser igual a área de aço tracionada dividida aqui pelo espaçamento igual ao momento torsor de cálculo dividido por 2 vezes o AE vezes FYD. Na verdade, né, não é nada tão complexo, né? E aqui para a armadura do estribo, não é ST, é S. Aqui é o ST porque é a armadura tracionada, né? Que é igual ao VSD
menos o BC. Aqui, na verdade, é do estribo, né? 0,9 vezes D vezes FYD. Certo? Tá aqui armadura longitudinal, armadura transversal. Tá? Aqui é a área de aço do estribo. Tá? Armadura torção. Certo? E para uma taxa de armadura, né, o ρSW dos estribos, ASW dividido por BWS, isso tem que ser maior ou igual a 0,09%. Ok? Então, aqui a gente vai calcular os esforços, característico, esforço de cálculo, tá? A partir daí, fazer o cálculo da armadura longitudinal, calcular a posição da linha neutra, domínios de deformação. Nós vamos fazer um exercício, um cálculo completo, né? Não vamos fazer a parte de Brenson, nada disso. O objetivo aqui é focar no dimensionamento da armadura, de torção e, né, fazer o detalhamento da seção, tá certo? A gente vai ter depois o cálculo da armadura transversal dos estribos e depois a armadura longitudinal e transversal devido ao momento torsor, tá? Devido ao momento torsor, aí tanto para a armadura transversal quanto para a armadura longitudinal, ok? Muito bem. Mas aqui nós vamos fazer esse exercício na próxima aula e nós concluímos esse exercício aqui e depois nós vamos dar continuidade fazendo exercício sobre ancoragem, comprimento de ancoragem e decalagem, tá? Fazendo aqui os exercícios, cálculos completos. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor, tudo tranquilo. Certo. Muito bem, então. Ok. Então já, bom, chegando aqui no horário, né? Então, na próxima aula, amanhã, nós vamos já iniciar com esse exercício, né? O dimensionamento à torção, fazendo todo o cálculo dessa viga aqui, fazendo as análises que a gente já vem praticando nos exercícios anteriores, tá certo? Muito bem. Perfeito.